As indústrias de carne suína e de frango divulgaram hoje um manifesto indicando que os preços dos produtos podem subir. Quem está indo ao supermercado sabe que o preço da carne bovina também está lá nas alturas e agora a carne suína e de frango também podendo ter mais reajustes. A justificativa dos empresários são os custos com matéria-prima como a soja, o milho. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal fez um apelo ao governo pela desoneração de impostos e pela implementação de medidas que tornem a importação de insumos mais barata. Segundo a ABPA, os preços do milho e da soja subiram 100% e 60%, respectivamente, e eles compõem 70% dos custos de produção. A gente vai continuar nesse assunto agora com o colunista do UOL, José Paulo Kupfer, que fala ao vivo com a gente. José Paulo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Então, as empresas estão certas, é isso mesmo, o governo deve agir ou o próprio empresariado pode, de alguma maneira, evitar que os preços das carnes suína e de frango subam e ainda tornem aí o mercado do brasileiro mais custoso, mais caro, hein, Zé Paulo? Boa noite. Boa noite, Diego, boa noite a todos. Essa é uma situação que não está acontecendo só com as carnes de frango e a carne suína. Já aconteceu no ano passado muito fortemente com vários produtos da cesta básica, arroz, óleo de soja e outros produtos. Isso tem encarecido muito fortemente o conjunto dos produtos alimentares. Esse conjunto é dos que mais está pressionando os índices de inflação, que estão em alta, né? Isso é um problema que agrava a situação já criada e mantida pela pandemia, porque afeta os mais pobres, afeta o pessoal com renda menor, que está também com a renda prejudicada pelo desemprego, pela falta de ocupação. Enfim, isto aqui é uma situação gravíssima que contribui para a fome que tem crescido no Brasil, e a solução desse problema não é muito fácil, não é muito simples, mas algumas medidas, Diego, para mitigar pelo menos esse problema poderiam estar sendo tomadas, e acho que foram tomadas, têm sido insuficientes. Não sei se você quer me perguntar alguma coisa, mas, por exemplo, países exportadores de alimentos, como é o caso do Brasil, carne de frango, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, soja, o Brasil é também o maior exportador do mundo, enfim. O Brasil é um dos 3 maiores exportadores de alimentos, de proteína animal, de alimentos do mundo, e vive uma situação de dificuldade, de escassez, porque quando o preço sobe é uma questão de escassez, há menos produto sendo oferecido do que gente querendo comprar, né? E isso é uma situação de desequilíbrio de mercado, e realmente os governos podem operar no sentido de mitigar, de aliviar um pouco essas pressões, né? José Paulo, eu queria aproveitar contigo, você trouxe esse problema, que é um grave problema em relação à alimentação do brasileiro. A gente sabe que a pandemia agravou a crise, tem muita gente desempregada, muita gente vivendo com um salário menor, está difícil pagar as contas, está difícil comer. E a gente sabe que a proteína é importante na alimentação, as pessoas estão fazendo o que podem, muitas estão aí vivendo à base de ovo para manter a dieta da proteína de uma maneira mais adequada. E isso traz implicações, não é? Enfim, o brasileiro tem passado por dificuldades na hora de fazer as compras, tem passado fome. Essa situação tem se agravado nos últimos meses. Não, claro, se você tem uma renda limitada, se essa renda, inclusive, está encolhendo, se o preço dos produtos que você compra, os produtos básicos, a alimentação é o primeiro, é a primeira coisa que um ser humano, rico ou pobre, precisa prover.
Os pobres gastam a maior parte proporcional da sua renda, exatamente porque a renda é menor, com alimentação. Na hora que o preço dos alimentos sobe, né, a sua renda proporcionalmente reduz mais ainda, você fica com mais dificuldade de comprar. A questão toda é o seguinte, alguns países exportadores de alimentos, na hora que a pandemia começou, desde o início, vou dar o exemplo do Vietnã. O Vietnã, lá do outro lado do mundo, é um grande exportador de arroz. O que o governo do Vietnã fez quando a pandemia se instalou e ele percebeu que a renda iria cair, que o emprego ia cair, que as pessoas iam ter dificuldades de conseguir manter até a sua alimentação, né, porque os preços subiriam. O governo do Vietnã limitou a exportação de arroz, né, para fazer estoques reguladores internos no país, para exatamente tentar administrar, aliviar a pressão dos preços. O Brasil não fez nada disso. Ao contrário, na hora que, especialmente a China, mas outros países também, começaram a comprar mais e, ao mesmo tempo, o dólar subiu, o real se desvalorizou, ou seja, exportar ficou mais rentável para quem exporta, aí saiu uma quantidade enorme da produção para o setor externo, ficou faltando para o setor interno. É curiosíssimo e é assim, mostra bem a situação. Na crise do arroz, um dos maiores importadores de arroz naquele momento foi a Venezuela. A Venezuela, aquele país que o nosso governo quer enfim, afogar no mar, contribuiu para a crise do arroz. Todo mundo lembra o que aconteceu com o preço do quilo do arroz, porque aumentou a importação de arroz brasileiro. Então, um dos problemas é esse. O governo não pensou, não planejou uma maneira de fazer estoques reguladores. Isso tem custo, tem a crise fiscal, pereré, pororó, mas não fez, na minha opinião, o que devia fazer, que era tentar, com estoques reguladores, controlar esse tipo de coisa. O outro problema é esse de como é que você faz agora para reduzir os preços. Os produtores querem isenções fiscais, é a coisa mais comum. Essa é uma questão que também tem problemas, no caso brasileiro, muito peculiares que as pessoas não levam em conta. Na mesma maneira que o presidente Bolsonaro anunciou que ia reduzir impostos dos combustíveis, PIS, COFINS, todo mundo lembra, era evidente que isso não ia funcionar,